Olá, eu sou o Ricardo Paulin e hoje estamos iniciando o programa CTA Entrevistas. Temos o prazer de receber Joy Martins, que é cirurgião dentista, especialista em implantodontia, sócio do Instituto Casal Dentista, idealizador do CTA. Joy, seja bem-vindo. Mas eu quero saber quem é o Joy, paulistano, corintiano. Sim, fanático. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Sim, eu sou paulistano, nascido e criado aqui no bairro de Ipiranga, né? É uma história na odontologia, são quase 12 anos agora de formar. Me formei em 2006, não? Que isso, rapaz? 15 anos. 15 anos de formado já. Passa rápido. Passa muito rápido. Fiz todo o meu colégio no Colégio Regina Mundi, que é aqui no Ipiranga também. Depois fiz minha formação na ET, né? E depois fiz odontologia na Metodista. Eu brinco que eu sou aquele dentista que sempre quis ser dentista, né? Que tem o alta rotação correndo na veia aqui. Você iniciou então com clínica privada, né? Um dentista no consultório. Mas o que aconteceu? O que te transformou para ser empreendedor, para ser empresário? Legal. Um belo dia você acordou e falou, não quero mudar? Excelente pergunta. Na verdade, assim, muita gente me pergunta isso e acha que eu já comecei com uma clínica privada, mas na verdade não, Ricardo. Eu venho de classe média, né? Média baixa, para me formar foi muito difícil. Eu vim da escola estadual, eu fiz ET, eu quis fazer ET, né? Para justamente livrar minha mãe de pagar uma escola, um ensino médio particular. E aí na época eu tive a oportunidade de fazer o Nesp São José e Metodista, e aí acabei indo para Metodista, não passei na Federal de Santa Catarina, que era o sonho do meu pai, e fui fazer Metodista, foi muito difícil. E aí eu lembro que quando eu já estava no meu segundo ano, me incomodava o fato de eu ser mais uma despesa para minha mãe, não ter uma fonte de renda. Comecei a trabalhar com palestra, na Metodista tinha um grupo paulista de prevenção bucal, então a gente tinha as aulas de manhã e à tarde, e à noite ia para as escolas estaduais fazer uma apresentação de saúde bucal, prevenção, incentivar a higiene dental e o cuidado de saúde bucal nas escolas estaduais aqui de São Paulo. Fui tudo que você pode imaginar de biboca, como a gente fala, Santos, interior de São Paulo, Zona Leste, conheço a Zona Leste inteira de São Paulo, né, ruinha por ruinha, visitando escola e disseminando odontologia. E aí isso primeiro já me deu mais uma característica comercial, de falar, de inquietude, de entender a população, né, de encarar a odontologia como ela deve ser encarada e não só como serviço em saúde, que realmente nós, cirurgiões dentistas, a gente tem que ser um pouquinho administrador, um pouquinho vendedor, né? É um comércio. Isso, né? Não vem da faculdade, né? Não vem. Ninguém te ensina, né? Você mais do que eu, né? Tem uma experiência aí na educação, um coordenador de odonto, sabe que não tem isso, não tem uma disciplina de empreendedorismo, pelo menos na minha faculdade, marketing. Tinha, né? Hoje a gente já tem colocado Exato. mais, mas mesmo assim é algo embrionário, né? Claro. Algo pequeno perto do Sim. que é necessário no dia a dia. Sim. Eu gosto muito de falar, Ricardo, que assim, né, eu nessa inquietude eu comecei a perceber que primeiro era um mercado muito competitivo. Hoje cada vez mais e vai ser mais, como tudo, né? E segundo, que eu não me sentia nem preparado clinicamente, mas também administrativamente. Eu não me sentia preparado de ter um consultório. Então eu comecei empregado. Eu fui, né, no meu terceiro ano já era gerente de uma clínica. Aí no meu quarto ano gerente, aí quando eu me formei, eu continuei na clínica, né? Eu só fui abrir meu consultório, né, depois de um ano que eu estava formado. E a vida dá voltas, eu brinco, né, que eu abri meu consultório, foi muito difícil no começo, mas eu já tinha uma clientela, porque eu era gerente de uma outra clínica. E aí eu tive a oportunidade de comprar essa clínica que eu era gerente, para você ver como é a vida. E aí fui crescendo, cheguei a ter 7 clínicas, conheci a Kelly, minha esposa, que também tem uma pegada muito forte, empreendedora, de trabalhar, muito batalhadora. E hoje... Você conheceu a Kelly na faculdade ainda? Na faculdade ela nem me dava bola, né? Essa que era a verdade. Ela nem, assim, eu olhava, né? A gente olha, né? E ela não me dava muita bola, não. Tá? Eu não tinha muita condição, né? Não era um cara mais boa pinta que tinha e tal. Mas ela sempre me chamou a atenção, não só pela beleza, assim, mas pelo jeito dela. E aí a gente tem amigos em comuns, depois da faculdade se encontramos e acabamos namorando. Você é um dos pioneiros em trazer para o Brasil um centro de treinamento em anatomia com cadáveres vindos dos Estados Unidos. Me fala sobre isso, como Claro. que você conseguiu, né, primeiro importar, trazer Exato. isso, toda a parte legal. Sim, excelente pergunta também.
só dando uma continuidade, né? Então aí abri meu consultório, aí abri o segundo, comprei a Carpe Diem, que depois era uma clínica já grande, de grande porte. Na Carpe Diem foi um aprendizado para mim, Ricardo, porque eu lembro que eram 250 pacientes de orto, era uma loucura, se cobrava por salário mínimo, eu via que era uma linha de produção de odontologia e de boa qualidade e tudo, e aquilo me deu mais gás de investir na odontologia, né? Muita gente me pergunta, poxa, mas como é que você conseguiu, como é que você hoje tem 3 escolas? E eu falo abertamente hoje, né? Você é meu sócio, eu tenho um monte de gente que trabalha comigo, a gente reinveste 100%. Tudo que entra a gente reinveste. O meu tesão é acordar todo dia e ver os negócios crescendo, a educação de qualidade, a odontologia acontecendo, agora nas outras áreas. A questão dos cadáveres foi exatamente o que a gente percebeu, é que faltava alguma coisa para a gente tornar realista a nossa educação. Então o aluno se formava, eu me formei enquanto odontia. Ricardo, eu fiz minha especialização em 2 anos. Se eu te falar que eu fui operar a primeira vez depois do 6º módulo, né? Se eu saí preparado depois que eu fiz a especialização, e olha que a minha especialização era com professores excelentes, mas eu não saí preparado para tudo, né? Eu não tinha realmente no meu consultório um paciente para fazer um enxerto de calota craniana, um acesso de mandíbula, uma ATM, uma cirurgia realmente invasiva, né? E aí isso me trouxe uma inquietude, a gente foi ver e buscamos em Miami, que lá é um grande centro, para fazer cursos, e lá tinha cursos com cadáveres frescos. A gente começou aí, eu fiz o primeiro curso, levei a Kelly, fizemos uma pós-graduação lá, fiz 3, 4 cursos e a gente percebeu que nós poderíamos fazer curso lá, como professores. Fizemos o primeiro e aí começamos a levar grupos para fazer curso lá. Conseguimos o know-how e percebemos que a gente poderia fazer cursos em hotéis lá. E aí, em um determinado momento, tivemos a possibilidade de trazer isso para o Brasil. No primeiro momento me acharam louco, maluco, né? Que no Brasil a gente tem a lei do vilipêndio, que não é permitido você segmentar o corpo humano. E eu lembro quando a gente trouxe, foi um embate muito grande, tanto da parte policial, da parte de importação, a parte de vigilância sanitária. E a gente idealizou exatamente o que a gente queria no Brasil, era um centro específico voltado para a área da saúde segmentada. Então um dentista, ele tem que ter bomba a vácuo, ele tem que ter alta rotação, baixa rotação, né, um refletor cirúrgico para poder operar, para fazer os procedimentos. Um médico que vai fazer uma cirurgia de coluna, ele tem que ter uma escopia, tem que ter um arco em C. Então não só o cadáver é a cereja do bolo, é o que vai dar mais realidade, mas ter uma estrutura própria para a gente poder fazer esse profissional ter uma curva de aprendizado mais rápida. Você também é professor, coordenador de pós-graduação, sócio de mais de 13 institutos de ensino pelo país, dono de uma faculdade. Como que você vê o ensino nos cursos de graduação e pós-graduação no país hoje em dia? Legal, assim, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitas cidades, muitos institutos de pós. Eu brinco que eu já entrei em mais de 50 faculdades de odontologia e, sei lá, acho que mais de 100 institutos de pós-graduação. E muita gente me pergunta isso, né? Como é que você enxerga o mercado? Poxa, hoje todo aluno ele tem uma aula... Porque hoje você tem uma vivência geral. Exato. Hoje todo aluno ele vem, tem aula, faz um curso e já é professor, né? E o que eu falo para vocês é que a nossa área da saúde é referência no mundo inteiro, Ricardo. Eu já tive a oportunidade de ir em institutos, né? Em Miami, em vários na Flórida, na Europa, tudo. E o que eu te falo é que nós somos referência. A gente teve aqui, sábado, um curso de cirurgia de unha, cirurgia ungueal, né? Em cadáveres flash frozen. Então a gente teve mais de 30 médicos aqui. E todos me relatavam, olha, eu fui para fora do Brasil e o que vocês têm aqui não tem em lugar nenhum. E quantas vezes eu já ouvi isso de vários profissionais da área da saúde, biomedicina, enfermagem, farmácia. Então, o que eu posso te dizer é que, sim, nós realmente somos pioneiros, a gente investe muito em tecnologia, temos muito a melhorar agora na questão do ensino híbrido, telemedicina, teleodontologia, mas dando um resumo geral, né, para você que tem uma escola ou tem o sonho de ter uma escola, é que se tem um caminho a trilhar, não é fácil, não é só ter um projetor, né, e uma cadeira odontológica ou uma maca, não é isso. Você vai ter que ter hoje, a gente tem nos nossos institutos, uma central de captação de paciente, uma central de triagem de paciente, uma equipe de pós-operatório. Então o paciente fez um procedimento, quem vai acompanhar esse paciente depois? Um suporte ao aluno, você tem que ter um sistema de suporte ao aluno, né? Para fidelizar esse aluno. Às vezes, Ricardo, esse aluno ele está no mesmo patamar do outro aluno, então você tem uma turma de 10, 15. A nossa preocupação hoje é nivelar todo mundo, é ter uma sustentabilidade no aprendizado. E você percebeu também, né, Joy, que há uma dificuldade em se ter o cadáver nas instituições de ensino. Sim.
Sim. Não se tem. Se trabalha muito com o quê? Material sintético. Exato. Antigamente, né, eu fiz faculdade, ainda era, mas era no formol, o cadáver que você quase não tocava nele. Então, acredito muito nesse segmento que você está trazendo uma transformação em relação a isso e um complemento das instituições que tanto deixam a desejar nesse quesito. Muita gente me pergunta, mas poxa, o CTA é a maior referência nisso no Brasil e tudo. Eu brinco que a gente tem concorrentes, eu gosto muito que a gente tenha concorrentes, que isso nos desperta mais... Estimula. Exato, estimula a gente a poder inovar, né? Agora a gente está montando o nosso Animal Lab, a gente tem um laboratório aqui nesse prédio que a gente está hoje, são 3 andares de anatomia, são 3 laboratórios, tem toda a parte pericial, balística forense, entomologia, então não é só curso de anatomia e dissecação, não são só cursos de harmonização, são cursos de tudo que você pode imaginar, neuro, buco, toda a parte de emergências médicas, manipulação de via aérea, toda a parte de plástica, blefaroplastia, estética íntima feminina, tudo que você, prótese de glúteo, mama, então a gente tem investido muito. Com relação aos cadáveres, o que a gente tem visto, Ricardo, é que existe sim uma burocracia, né, de você conseguir fazer a importação, não é qualquer pessoa, ou qualquer segmento, ou qualquer empresa consegue importar, e principalmente os alvarás. Então, você precisa ter uma estrutura voltada para o preparo dessas peças, a manipulação, né, o descarte, o armazenamento. Segurança também. Exatamente. Muito grande, então, né? Muita gente me pergunta, é só ter um freezer? Não, é todo um processo, uma documentação, um staff, uma equipe especializada para receber essa peça, para poder manipular, para conservar, os custos de importação, testagem, HIV, hepatite C, Covid, então tem toda uma responsabilidade. Todos testados, né? Todos testados. É importante falar isso hoje em dia, né? Isso, é muito importante também falar que são doadores, né? Não é como aqui no Brasil, que são indigentes, como a gente falava. Então, você tem uma rastreabilidade dessa peça. Eu posso importar só uma cabeça, só um membro, só um torso, só uma perna, só um braço. Você pode, tá? Você tem a rastreabilidade. Quais tipos de vício que esse ser humano tinha, quais as cirurgias que ele fez em vida, né? Quais são as características, as testagens, as medicações, se era tabagista, se era etilista. Então, é muito importante para a gente ter. A gente só não tem o nome, a idade, o sexo, a raça a gente tem. Seu sonho sempre foi ter uma faculdade? Não, eu não imaginava trabalhar com isso. E hoje você tem uma faculdade de Direito. Sim, tenho uma faculdade de Direito. O meu sonho, na verdade, era ser dentista. Eu tinha um sonho, eu tinha todos os meus caninos inclusos, né? Eu tirei os 4 caninos, tirei os 4 terceiros molares e usei aparelho por 8 anos. Então, isso na época da faculdade você já estava de aparelho? Nada, pré-adolescente eu já usava o freio de burro. Se a Kelly tinha, né? Pré-adolescente eu usava o freio de burro. Você imagina quantas vezes eu fui no dentista. Sim. E aí eu ia no meu dentista era aqui do Ipiranga, ele era um cara assim extremamente bacana. Era aquele profissional, Ricardo, que tinha uma clientela muito antiga, tipo, você nunca tinha horário com o meu dentista e eu lembro dele claramente assim, que ele gostava de ensinar, ele sempre tinha auxiliares e estagiários assim. Então meu sonho era ser dentista, meu sonho era ter um consultório aqui no Ipiranga, né? Esse era o meu sonho. E qual seria, se você fizesse hoje, né, tivesse a intenção de ter uma faculdade de odontologia, qual seria o seu diferencial para essa faculdade? Muito legal, assim, eu estou realizando um sonho, cara, eu brinco com a Kelly, ela fala que eu sou workaholic, eu levanto, todo dia eu tenho que passar na faculdade, eu tenho que olhar quando eu não estou visitando unidade fora, eu preciso saber o que está acontecendo e tudo. O meu sonho é transformar a vida dos dentistas, né? Eu queria ajudar quem tem o meu sonho, quem tem o mesmo objetivo que é fazer uma faculdade de ponta, né? Não só tecnologicamente, mas pensado nisso que você falou, em preparar o cara para ele ser um empreendedor, para ele saber das leis trabalhistas, para ele entender que ele tem que formar uma equipe, Ricardo, que nós dentistas, a gente não consegue atender sozinho, né? Que ele tem que ter uma visão multi-especialidade, que não adianta, não, eu sou só endodontista, eu sou só ortodontista, eu sou só implantodontista. Infelizmente, hoje o mercado é muito competitivo, o paciente, ele atravessa São Paulo, atravessa Brasília, pega um trânsito, ele não quer chegar lá para você dar uma receita e falar, vá no outro profissional. Ele quer que você tenha uma clínica multi-especialidade, tudo ali integrada, na mão, né? A gente estava conversando
conversando hoje, eu falei, Ricardo, ele perguntou se eu atendo. Eu falei, pô, eu não consigo atender mais, né? E o Ricardo falou, não, eu atendo ainda. Poxa, mas quem que você atende? Se a tua esposa é orto, ele falou, não, eu só atendo, né, o que o paciente tentou já resolver com vários ortodontistas e cai em mim. Então, assim, poxa, quantos degraus você trilhou para chegar nisso? Então, a gente quer acelerar para o profissional poder entrar no mercado de trabalho mais preparado, para ter uma vida de qualidade. Quantos dentistas a gente conhece que perdeu tudo, Ricardo, que não se estruturou, né? As transformações que a odontologia vem sofrendo nos últimos 20 anos. Mas eu tenho uma dúvida, Joy. Essa tua faculdade, né, seria a faculdade CTA voltada também muito para harmonização? A gente teria desde os cadáveres, no início, Fast Frozen, até aquele... Chegar no final, seria o sonho hoje da estética. Hoje a gente é a maior referência em pós-graduação de harmonização do Brasil. São mais de 2.000 alunos ativos, né? Entre cursos modulares. Então muita gente me pergunta, a faculdade CTA, qual é o diferencial? É ter uma grade curricular completamente contemporânea, tudo que é de mais moderno o nosso aluno tem acesso, ultrassom microfocado, tomógrafo, clínica integrada, todo tipo de paciente, as cirurgias eletivas, né? Os materiais mais tecnológicos, scanner, fresador, impressora 3D, odontologia digital, né? Trabalhar já com cadáver na graduação, cadáver fresco, congelado, sem formol e principalmente preparar esse aluno para ele pelo menos saber diagnosticar a harmonização. Hoje é um caminho sem volta, Ricardo. Assim, a gente tem vários cases de sucesso, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos. Então, por mais que você que está vendo essa entrevista fale, não, mas eu sou um dentista catedrático, eu quero que o meu filho seja um cirurgião. Hoje, se ele não souber pelo menos indicar a harmonização, ele está fora do mercado. O paciente, ele é um ser humano. Ele não tem só um sorriso, né? Ele pensa na estética facial como um todo, na estética corporal como um todo. Quantos amigos meus dentistas querem fazer biomedicina para poder fazer corporal? Então, a faculdade CTA sim vai ter desde o primeiro semestre o foco na harmonização facial, como vai ter na odontologia digital e outras áreas. A pandemia, ela mudou alguma coisa no seu trabalho, ela mudou nas suas unidades em Brasília, na sua preparação aqui em São Paulo. Exato. O que foi a pandemia para você, até no pessoal? Foi muito difícil, eu vou ser sincero, eu não consigo, primeiro que eu não consigo parar de trabalhar, né? Só se me amarrar e tirar o celular, mas assim, foi muito difícil porque nós, né, assim, nós dentistas estamos no foco, é o grupo maior de risco. O spray do alta rotação, você não consegue atender um paciente pela teleodontologia e tudo. Então, você consegue dar um diagnóstico, mas não consegue atendê-lo. Mas o ano passado foi muito difícil, mas e graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa, muito parceira, são mais de 60 professores pelo Brasil, né? São 13 institutos, então a gente pensou, a todo momento a gente se reunia e pensava, e lives, o que a gente pode mudar, como que a gente vai mudar o nosso atendimento. Hoje a gente tem um protocolo de atendimento do Covid, né? Eu ouço muita gente falando, não, é porque agora eu estou me cuidando mais. Nós sempre se cuidamos, né? Nós usamos touca, gorro, máscara, propé, avental descartável. Fala para os alunos que a única coisa que mudou é o Face Shield. Exatamente. E eu tenho colegas que já usavam antes. Então, assim, para mim mudou a maneira de enxergar a vida, de valorizar mais a vida, de entender como as coisas são. Eu perdi várias pessoas, né? Eu não perdi alguém muito próximo da família, mas, poxa, a todo momento alguém perdeu alguém e você, né, você pensa nisso. Esse ano, inclusive, mais do que o ano passado. Exato. Esse ano, para nós, Ricardo, eu acho que a onda veio mais forte para nós, porque a gente virou o ano e achou que tudo tinha acabado, né? E a gente com a faculdade... Você criou uma expectativa até com uma obra gigante, tudo pronto para lançar a graduação e tudo. Uma coisa legal que você me perguntou, eu não respondi, é sobre o direito. Eu nunca imaginei ter uma faculdade de direito. Quando nós compramos a faculdade CTA, já veio com direito, e é um direito totalmente pensado em saúde. Então, responsabilidade civil para dentistas, para médicos, para a área da saúde, a parte de perícia, né? Você vincular, você dentista que gostaria de trabalhar com odontologia legal, medicina legal, então você tem os dois lados da moeda, né? A parte da saúde biológica e a parte, né, do direito acadêmico, dando uma base, um laudo. Então, nosso direito, a gente vai lançar agora a graduação em agosto. Estou muito animado, eu gravei um vídeo falando de graduação em direito. Um amigo meu dentista falou, você está completamente maluco, né? E eu falo, cara, como a vida dá voltas. E assim, a gente está aprendendo a cada dia. Eu brinco, a gente bate papo, né? O Ricardo, para quem não sabe, é nosso sócio de Brasília. Tenho um puta de um carinho especial por ele, pela nossa equipe de Brasília. Eu sou corintiano também. Corintiano fanático como eu. E a gente pensa muito parecido, né, Ricardo? Muita gente me fala assim, poxa, o que você falaria hoje para aquele cara que está no último ano do ensino médio e pensa em fazer odonto?
E tem muita gente que faz uma pergunta para mim assim, o que você falaria, cara, para o dentista que está se formando e está meio desestimulado com a profissão, né? E a resposta é a mesma para os dois. Os dois pontos, né? Exato. Eu falo assim, olha, a odontologia me deu tudo, Ricardo. Tudo que eu tenho hoje foi a odontologia que me deu. São dois. Né? Eu não tinha nada. A odontologia me fez comprar a minha própria cadeira odontológica, porque meu pai e minha mãe não conseguiram comprar para mim. Não porque não queriam, porque não podiam. Então, o que eu falo? Não existe nada fácil. Odontologia você tem que sentar e ou atender, ou planejar. Existem vários caminhos na odontologia, mas você tem que trabalhar. Respeitar o próximo, né? Respeitar o teu paciente. Muita gente me fala, eu não consigo lidar com pessoas. Se você não lida com pessoas, não vai ser dentista. Né? Dentista é um pouco de artesão, mecânico, marceneiro, encanador e psicólogo e médico. Isso é odontologia. Né? Às vezes você quer fazer o melhor para o teu paciente, ele não tem condição, mas você vai ter que fazer alguma coisa, né, que melhore a vida dele. E trabalhar com a dor é uma coisa muito difícil, né? Às vezes eu aprendi muito que você tirar a dor do paciente uma vez só, ele vira teu cliente para o resto da vida. Né? Não importa que ele tenha que fazer várias outras coisas, vá na queixa do paciente. Qual o seu objetivo para 2021, 2022? Nosso objetivo para 2021 é implementar a graduação de Direito, implementar a graduação de Odontologia. Nós vamos fazer um barulho absurdo a hora que a gente puder fazer a odontologia, né? Continuar abrindo institutos de pós-graduação, implementar a nossa medicina. Hoje a gente inaugurou o laboratório de medicina do CTA de pós-graduação, implementar cada vez mais a medicina, avançar cada vez mais em todos os nossos institutos, por exemplo, Brasília, que a gente está começando agora. Né? Essa é a nossa meta, nosso planejamento para 2021 e 2022. Joy, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, né, trazer em tão pouco tempo tantos projetos, tantas ideias, e foi hoje o nosso programa CTA Entrevista. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Joy Martins, aqui da Faculdade CTA. E hoje um dia muito bacana, estou recebendo um professor ilustre aqui, dando sequência às nossas entrevistas. Você que acompanha agora o nosso canal, né, do CTA Filmes. Então a gente está com o professor Juliano, biólogo, né? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, e a disponibilidade aí. Fala um pouquinho para os nossos alunos da tua carreira, professor. Tá, eu que agradeço pela presença aqui. Meu nome é Juliano Vamelis, sou biólogo formado pela Universidade de Londrina. Tenho desenvolvido meu trabalho, fiz meu mestrado, doutorado na parte de análises ambientais e tenho dado aula desde então, eu tenho trabalhado nessa área e é isso. Legal. Pessoal, muita gente tem entrado em contato com o CTA com relação à atuação dos biólogos na estética, né? Que já é um caminho trilhado por nós dentistas, os biomédicos, os enfermeiros, os farmacêuticos e agora os esteticistas e também os biólogos. Então, professor Juliano, eu queria te perguntar um pouquinho, né, para você esclarecer, como é que é essa atuação? Eu sei que os injetáveis ainda não pode, mas eu também sei que não é uma luta recente, já é um trabalho que tem sido feito pela classe de vocês, então eu queria que você falasse um pouquinho da atuação, de quando você se formou, como era e de como está agora. Isso, perfeito. Bem, quando a gente se formou, era bastante voltado na parte acadêmica, então me formei faz um bom tempo, e a gente era bastante comum a gente fazer a parte acadêmica e voltada para a parte de ensino, e aí tem a parte estética que vem crescendo no Brasil e também no mundo todo ao longo do tempo, e o biólogo, como tem a parte de, por exemplo, consultoria na parte de estética e consegue fazer várias atribuições que já existem dentro da biologia, como, por exemplo, o mesmo uso e pesquisa de fitoterápicos e de medicamentos voltados para a parte dermatológicas e também na parte estética. Então, o biólogo pode trabalhar com isso, já que trabalha com a parte de tecidos também e tem toda essa parte. Desculpa te interromper, eu vejo muito que tem uma atuação menos invasiva, né? Usando toda a parte natural, aromoterapia e uma série de produtos, né? De origem animal e vegetal também. E me chama muito a atenção, porque
dos últimos 15 dias, depois que a gente fez o meeting, vários biólogos entraram em contato com a instituição querendo uma pós-graduação, né? Tá. É sempre assim. Quando o conselho libera ou quando tem alguma normativa, a resolução liberando algum conselho para trabalhar com estética, tanto facial quanto corporal, sempre os alunos procuram a pós-graduação. Então a gente lançou aqui a pós-graduação em saúde estética, né? Não só para biólogos, mas para outros profissionais da área da saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho desse curso, dessa mente, desse cronograma. Tá, então, como o biólogo trabalha na área de saúde e ele tem agora a autorização junto com o Conselho Regional, conselhos federais, para atuação dentro da estética, então ele é totalmente permissível de poder fazer essa pós-graduação e poder então atuar nessa área. Desde dezembro agora de 2020 foi autorizado, então é uma autorização muito recente, é uma luta de cerca de 4 anos já, de que o Conselho então possa ter essa autorização então para poder fazer. Então existe uma sequência de cerca de umas 15 atribuições onde que o biólogo então pode fazer. Então, inclusive várias, na verdade todas das atribuições que estão constantes dentro dessa pós-graduação de saúde e estética, então o biólogo pode atuar. Desculpa, eu peguei aqui só para ler, Marcinho. Quais são os procedimentos que o biólogo habilitado em saúde estética pode trabalhar? Perfeito. Orientação e aconselhamento, carboxiterapia, cosmetologia, eletroterapia, eletrotermoterapia, estética facial e corporal, fototerapia, intradermoterapia, bioestimuladores e ácido hialurônico, né? Laser terapia, mesoterapia, intradermoterapia, microagulhamento, ozonioterapia, peelings físicos, químicos e enzimáticos, produtos de origem botânica e outros produtos de origem animal, terapia celular e regenerativa, toxina botulínica, tricologia, vácuo e dermologia. A gente vai, depois desse vídeo, passar para vocês toda essa relação, né, que é muito bacana. Bem-vindos à área estética, né? O mundo está mudando, eu vejo na odontologia, tem vários dentistas hoje que não querem mais tratar a parte odontológica clínica básica, né? E é uma luta que tem que ser reconhecida e a faculdade CTA está à disposição para ajudar vocês aí nessa pós-graduação. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do curso de bioinformática, né? Que é um curso muito bacana também, e aí depois deixar os teus contatos, rede social, tá bom? Perfeito. Então, a bioinformática é uma área de estudo voltada para análise de dados genômicos, proteômicos e outros dados mais que possam ter interesse de aplicação imediata dentro da própria área de saúde. Então, por exemplo, toda a parte de entendimento de como que é o funcionamento da mecânica, desde a parte estética mesmo, como por exemplo, como entender o funcionamento de produções do colágeno da pele da pessoa, até mesmo a partes mais saudáveis mesmo, como por exemplo, entendimento e direcionamento de produção de vacinas. Então, tudo isso dentro da bioinformática é o entendimento de grandes dados, conjuntos de dados que existem dentro do mundo das áreas biológicas. Então, o biólogo tem que entender bem, não só o biólogo, mas também todos os profissionais da área de saúde, como, por exemplo, biólogos, biomédicos, até mesmo odontólogos, médicos, e que precisam entender mais dessa manipulação de grande quantidade de dados, e também mesmo o profissional da tecnologia da informação, que precisa também compreender essa parte da saúde. Então é bem uma área de interface que tem essa possibilidade então de trabalho, porque tanto o biólogo, o profissional da saúde precisa entender sobre informática e o profissional da informática precisa entender sobre a área de saúde. Legal. Primeiro eu queria agradecer, né, a participação aqui. Depois a gente vai deixar o Instagram do professor e o contato dele, até o teu e-mail, porque muita gente que tem mais dúvidas, né, para acessar. Acessem as nossas redes sociais, www.ctaacademy.com.br. Lá vai ter o curso de bioinformática, né, e também a pós-graduação em saúde estética, tá bom? Obrigado.